clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are, they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. And I enjoyed doing it. It was only twice a month that I did it. Yeah, this was not used then for a lure to draw kids to you. No. A associação entre palhaços e maldades é secular. Esse medo não é brincadeira, pode até soar bastante específico, mas é considerado uma fobia real, chamada de courofobia, diagnosticado geralmente entre crianças de 2 a 7 anos. Na década de 70, os Estados Unidos viram isso se manifestando na forma de realidade, graças a John Wayne Gacy, serial killer que ficou conhecido como o palhaço assassino. E hoje irei contar essa história para vocês, então apertem o cinto, deixe seu like e vamos nessa! John Wayne Gacy é facilmente um dos serial killers mais perversos da história, mas que foi conhecido também como uma figura amigável, prestativa e popular por grande parte de sua vida. Gacy teve uma infância perturbadora e problemática, elementos comuns na trajetória de muitos psicopatas. Nascido no dia 17 de março de 1942 em Chicago, veio à luz John Wayne Gacy, filho do meio e único homem. Um garoto que no seio de sua família representava uma singularidade notável. Gacy era homossexual, e a sua história se desenrolou sob o teto de uma família profundamente enraizada na fé católica. Seus pais, John Stan Legacy e Marion Elaine Robinson, desempenharam papéis cruciais em sua formação. Enquanto a mãe se dedicava às tarefas domésticas, o pai, um veterano da Primeira Guerra e habilidoso reparador de máquinas, ocupava um lugar complexo na vida desse jovem. A relação entre o garoto e seu pai era marcada por tensões e conflitos frequentes. Viciado em álcool, muitas vezes canalizava suas frustrações para sua família e o garoto era o seu principal alvo. Nesse cenário tumultuado, a mãe do jovem lutava para protegê-lo das surras, muitas vezes encontrando-se impotente diante da fúria do marido. Gacy era humilhado publicamente por seu pai. Ofensas como garoto da mamãe, maricas, estúpido e outros termos homofóbicos, acompanhados de agressões físicas, podem ter contribuído para o desenvolvimento de uma personalidade perturbada em Gacy. Em 1949, ele foi pego envolvido em atos impróprios com um garoto de 9 anos, resultando em espancamentos brutais. No mesmo ano, um amigo da família chegou a abusar várias vezes sexualmente dele em sua caminhonete, e Gacy nunca revelou isso a ninguém, com medo de mais agressões por parte de seu pai. Gacy era uma criança com excesso de peso e com problemas cardíacos, o que o impedia de participar de atividades físicas na escola. Com 11 anos, Gacy caiu de um balanço e bateu a cabeça, formando coágulos de sangue que passou despercebido até os seus 16 anos, quando começou a sofrer desmaios e ter ataques constantes de epilepsia. Enquanto sua mãe e irmãs acreditavam nele, seu pai insistia que aquelas convulsões eram fingidas e batia nele quando estava inconsciente. Gacy era frequentemente hospitalizado, perdendo um tempo significativo no hospital, o que teve um impacto direto em seu desempenho acadêmico, passando por 4 instituições de ensino, e nunca conseguiu se formar. Um amigo de Gacy na época do ensino médio recorda que o jovem sofria agressões sem motivo aparente, e ele nunca tentou revidar ou sequer conseguir se defender.
Quando fez 20 anos, seu pai lhe recomendou que saísse de casa e lhe deu uma passagem de ônibus para Las Vegas. Gacy conseguiu emprego em uma funerária, trabalhando como atendente. Gacy começou a observar os agentes funerários embalsamando cadáveres e confessou que, em uma noite, entrou no caixão de um falecido adolescente masculino, acariciando e abraçando o cadáver, antes de sentir uma sensação de choque. Gacy, mais tarde, afirmaria ter se envolvido por 2 vezes em atos de necrofilia. Ele se justificou dizendo que os cadáveres eram apenas coisas mortas e que não diriam nada a ninguém. Após 3 meses, Gacy voltou para Chicago, matriculou-se em uma escola de negócios e se formou. Aquilo o ajudou a conseguir emprego em uma fábrica de sapatos, embora tivesse de se mudar para Springfield, outra cidade de Illinois. Lá conheceu aquela que seria sua primeira esposa, Marlene Myers, com quem se casou em setembro de 1964. Gacy foi promovido rapidamente para o cargo de gerente, parecendo enfim que a vida tivesse sorrido para ele. Em 1966, Gacy aceitou a oferta do sogro para administrar 3 restaurantes da franquia KFC em Waterloo. Gacy então mudou-se para uma nova casa, onde frequentemente costumava bancar churrasco e bebidas para seus funcionários após o expediente. John Wayne Gacy começou a ver sua vida mudar no dia do nascimento de seu primeiro filho Michael, em 1966. Afinal, no dia que seu herdeiro veio ao mundo, ele saiu para comemorar a notícia com um colega de trabalho. Embriagado, acordou nu em um hotel. Uma de suas únicas lembranças era de ter tido relações sexuais com o sujeito, o que gerava um misto de vergonha e excitação. A experiência mudou a forma como John encararia a sua sexualidade. Em fevereiro de 1967, seus desejos reprimidos veio à tona. Aproveitando da ausência de sua esposa e filho, Gacy convidou Donald Voorhees, um garoto de 15 anos, para assistir um filme pornográfico em sua casa. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, Gacy o ameaçou com uma faca, obrigando Donald a fazer sexo oral nele. Pelo ato, Gacy pagou $50 ao garoto e fez ameaças caso não ficasse de boca fechada, dizendo ainda ter conexão com a máfia de Chicago. A ameaça fez efeito até março, quando Donald contou tudo aos seus familiares. O caso foi levado à polícia e Gacy acabou sendo preso, apesar de alegar inocência, afirmando que o sexo foi consensual. No decorrer da investigação, outras vítimas apareceram, e com a situação insustentável, Gacy confessou e foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. Wayne Gacy começou a cumprir sua pena em 1968 e logo se tornou um preso exemplar. Sua dedicação o fez em apenas 8 meses se tornar o cozinheiro-chefe do presídio. John ficou marcado por melhorar significativamente a qualidade das refeições. Extremamente popular, era bem visto por todos no sistema carcerário, desde guardas até assistentes sociais e superintendentes da penitenciária. Porém, no mundo livre, as notícias eram as piores possíveis. Seu pai havia falecido. Apesar dos médicos apontarem cirrose hepática como responsável pela sua morte, John Wayne Gacy acreditava que a decepção que causara a seu pai era o principal motivo da tragédia, transformando assim o seu sofrimento em raiva. Com isso, passou a bater de frente com qualquer prisioneiro que achava ser gay, mais como uma forma de manter seu desejo reprimido do que por ódio à sexualidade. Mesmo assim, em 18 de junho de 1970, após 18 meses de cumprimento da sentença, acabou sendo liberado por bom comportamento. Àquela altura, sua relação com Marlene havia sido arruinada e seu casamento acabou. Descompromissado, Gacy, aos 28 anos, voltou a morar com sua mãe em Chicago. Gacy passou a trabalhar em um restaurante como cozinheiro, função que o ajudou a conquistar a liberdade. 12 meses depois, economizando cada centavo, Gacy abriu sua própria empresa, a PDM, sigla em inglês para pintura, decoração e manutenção. Em pouco tempo, Gacy comprou sua própria casa em Norwood Park, um bairro nobre ainda em Chicago.
a nova vida também foi marcada por uma nova relação. Carol Hoff, recém-divorciada. A mulher era uma conhecida de infância de Wayne Gacy. Para ela, John revelou suas experiências homossexuais e confidenciou que havia sido preso. Sua vida virou um livro aberto para Carol, que enxergou nele uma pessoa com vontade de vencer, deixando o passado para trás. Ele gozava também de uma aceitação muito grande por parte das duas filhas de Carol, e Gacy passou rapidamente a ser chamado de pai. Chegando em casa sempre de madrugada, com a desculpa que estava trabalhando demais, Gacy passou a nutrir outros relacionamentos. Carol também começou a notar a presença constante de adolescentes em sua casa, sempre entrando com Gacy pela garagem, além de encontrar diversos itens de pornografia homossexual masculina pela casa. Ao ser questionado, Gacy ficou furioso, levando a uma acirrada discussão entre o casal. Decepcionada, Carol optou pelo divórcio e passou a morar com suas filhas em um apartamento. Após o seu segundo divórcio, embora Gacy continuasse bastante sociável, muitos vizinhos notaram a mudança errática em seu comportamento. Esse modo de agir incluía ouvir seu carro chegar e sair nas primeiras horas da manhã, notar luzes ligando e desligando em sua casa em horários atípicos e estar persistentemente acompanhado de jovens rapazes. Uma vizinha depois recordaria que por muitos anos, ela e seu filho seriam acordados repetidamente pelos sons de berros abafados, choro e gritaria oriundos da casa de Gacy. Agora separado, Gacy passou a promover festas em sua casa, momentos esses que era aproveitado por ele para dar investidas sexuais em seus funcionários, a grande maioria adolescentes sem dinheiro e com pouca experiência de vida. Por inúmeras vezes, Gacy oferecia vantagens financeiras, promoções e até mesmo promessas de emprestar o seu próprio carro. Quando suas tentativas eram confrontadas, Gacy dizia que era uma piada ou um teste de moralidade que estava fazendo. Gacy se encontrou no que seria a sua nova paixão, um clube de palhaços chamado Jolly Joker. Os membros desse grupo realizavam eventos beneficentes além de ações em hospitais infantis. Gacy virou membro desse grupo criando dois personagens, Pogo e Pets. Pogo era um palhaço mais sério e Pets mais extrovertido. No dia 2 de janeiro de 1972, na madrugada, Gacy abordou um jovem de 16 anos chamado Timothy McCoy, na rodoviária de Chicago. O mesmo iria pegar um ônibus na manhã seguinte para Michigan, com promessas de dinheiro, drogas e bebidas. Gacy o convenceu a passar a noite em sua casa. Os dois mantiveram relações sexuais por toda a noite, de acordo com o relato posterior de Gacy. Ele acordou na manhã seguinte e se deparou com Timothy na porta do seu quarto com uma faca na mão. Gacy pulou da cama e o jovem levantou os braços em sinal de rendição. Achando se tratar de um ataque, ele então torceu o pulso de Timothy, bateu sua cabeça na parede do quarto e jogou-lhe no chão, desferindo repetidamente 8 facadas no seu tórax. Após o incidente, Gacy enterrou o corpo do jovem sob o assoalho da sala e cobriu a cova com uma camada de concreto. Em um interrogatório posterior à sua prisão, Gacy relatou que assassinar o jovem rapaz lhe proporcionara um prazer entorpecedor, acrescentando ainda que matar era o orgasmo supremo. Gacy disse que enquanto o cadáver estava guardado em seu armário, fluidos vazaram da boca e do nariz do jovem, manchando o seu carpete. Depois desse episódio, ele passou a colocar as roupas íntimas na boca e nariz de suas vítimas para evitar que isso acontecesse novamente. O truque da algema e o truque da corda. Por volta de 1975, os negócios de Gacy expandiram-se rapidamente, tornando-o milionário. Nesse mesmo ano, Gacy admitiu aumentar a frequência dos seus encontros sexuais com jovens rapazes. Ele costumava se referir a essas excursões como sua pegação. Os jovens eram atraídos até a sua casa com promessas de dinheiro, bebidas e drogas,
Após embriagá-los ou até mesmo ganhar a sua confiança, Gacy então convencia suas vítimas a serem algemadas, alegando que iria fazer uma mágica. Com os seus algozes algemados, começava então o terrível pesadelo. Gacy entrava no banheiro e quem voltava na maioria das vezes era Pogo, o palhaço, iniciando assim intermináveis sessões de tortura e agressões sexuais. Em 31 de julho de 1975, um empregado de Gacy chamado John Butkovich, de 18 anos, desapareceu. No dia anterior, Butkovich havia ameaçado Gacy por conta de pagamentos atrasados. Posteriormente, Gacy admitiu atrair Butkovich à sua casa para negociar essas questões. Gacy enganou o jovem de modo a conseguir que seus pulsos fossem algemados. Então ele o estrangulou até a morte e o enterrou sob o piso da sua garagem. Ele admitiu ainda ter sentado em seu tórax por algum tempo antes de matá-lo. O sedã Dodge do rapaz foi encontrado abandonado em um estacionamento e com as chaves na ignição. Gacy foi procurado pelo pai de John e perguntado sobre o seu desaparecimento. Ele admitiu que ele e 2 amigos tinham chegado na sua casa exigindo o pagamento atrasado, mas alegou que eles foram embora após chegarem a um acordo financeiro. A maior parte dos assassinatos que Gacy perpetrou foram cometidos entre 1976 e 1978. Gacy sequestrou e assassinou um jovem de 18 anos chamado Daryl Sampson, enterrando também o seu corpo na sala. 5 semanas depois, na tarde de 14 de maio, um adolescente de 15 anos chamado Randall Raffett desapareceu enquanto voltava para a casa da Senn High School. O jovem foi amordaçado com um pedaço de tecido, o que o fez morrer por asfixia. Horas depois de Raffett ter sido sequestrado, um menino de 14 anos chamado Samuel Stapleton desapareceu enquanto caminhava para sua casa vindo do apartamento de sua irmã. Ambos os jovens foram enterrados na mesma cova sob o assoalho da casa de Gacy. Na tarde de 11 de dezembro de 1978, John Gacy foi até uma farmácia para discutir um potencial contrato de reforma com o dono chamado Phil Torf. Após a reunião, Gacy assediou um funcionário de 15 anos chamado Robert Pist. Ele mencionou ser proprietário de uma empresa que contratava rapazes e adolescentes com um salário inicial de $5 a hora, quase o dobro do que ganhava na farmácia. Depois de Gacy deixar a loja, Pist disse à sua mãe que um certo empreiteiro queria conversar com ele sobre um emprego. Pist deixou a loja prometendo voltar rapidamente. Quando ele não retornou, sua família fez uma denúncia sobre o desaparecimento de seu filho à polícia. O proprietário da farmácia disse que Gacy era o empreiteiro que Pist provavelmente foi conversar. John Gacy negou ter falado com Pist quando a polícia de Des Plaines visitou a sua casa na noite seguinte. Ele foi duro ao dizer que ele não ofereceu emprego a Pist e prometeu ir à delegacia mais tarde naquela noite para confirmar o que disse em uma declaração. A polícia de Des Plaines estava convencida que Gacy estava por trás do desaparecimento de Pist e investigou os seus registros, descobrindo que ele tinha uma acusação por lesão corporal contra ele pendente em Chicago e que cumpriria pena de prisão por sodomizar um garoto de 15 anos. Uma busca na casa de Gacy foi ordenada por um juiz a pedido dos detetives e vários itens suspeitos foram encontrados. Diversas carteiras de habilitação, uma ripa de madeira com pregos em suas extremidades, livros sobre homossexualidade e pederastia, uma seringa, roupas masculinas muito pequenas para Gacy e uma pistola calibre 6mm. O xerife do condado então determinou uma vigilância constante, seguindo cada passo de Gacy. Gacy abordava regularmente os agentes que o vigiava, os convidando para refeições em vários restaurantes e, ocasionalmente, para bebidas em bares ou dentro de sua casa. Ele repetidamente negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Pist e acusou os policiais de assediá-lo por conta de suas ligações políticas e também por conta do seu uso de drogas recreativas. No dia 17 de dezembro, uma perícia foi feita no Oldsmobile de Gacy.
Ao examinar o porta-malas do veículo, os agentes descobriram um pequeno grupo de fibras que podia ter sido cabelo humano. Essas fibras foram enviadas para uma análise mais profunda. Naquela noite, os policiais realizaram um teste com 3 cães pastor alemão treinados para a busca a fim de determinar se Pist esteve presente em algum dos carros de Gacy. Aos cães foi permitido examinar cada um dos carros, e quando o cão se aproximou do Oldsmobile de Gacy, ele se deitou no banco do carona, indicando que Robert Pist tinha estado naquele automóvel. Naquela noite, Gacy convidou 2 policiais para um restaurante. Durante o jantar, ele falou sobre seus negócios, seus casamentos e suas atividades como um palhaço profissional. A certo ponto da conversa, Gacy ironizou: "Vocês sabem, palhaços podem se safar de um assassinato." Na noite do mesmo dia, Gacy foi até o escritório de seus advogados em Park Ridge para participar de uma reunião pré-agendada. Gacy apareceu e imediatamente pediu uma bebida. Embriagado. Após tomar uma garrafa de uísque, Gacy pegou uma cópia do jornal local que estava em cima da mesa e apontou o artigo sobre o desaparecimento de Robert Pist e disse aos seus advogados: "Esse menino está morto. O corpo dele está em um rio." Durante as horas seguintes, Gacy deu uma confusa confissão que durou até as primeiras horas da manhã seguinte. Ele disse aos seus advogados que ele tinha sido o juiz, o júri e executor de muitas pessoas, a maioria das quais ele disse estar enterradas sob o assoalho de sua casa e outros no rio Des Plaines. Gacy se referiu às vítimas como prostitutos e mentirosos. Gacy então deixou o escritório e foi cuidar dos seus negócios. Percebendo que sua liberdade estava com os dias contados e sua prisão era inevitável, Gacy resolveu visitar seus amigos e fazer suas últimas despedidas. Gacy foi até um posto de combustível Shell e no final do abastecimento entregou uma pequena porção de maconha ao atendente, um jovem chamado Lance Jacobson. Este imediatamente entregou o pacote para os policiais, adicionando que Gacy havia dito: "O fim está chegando para mim. Esses caras vão me matar." Gacy então foi para a casa de um colega empreiteiro, Ronald Rode. Na sala de estar de Rode, Gacy o abraçou, começou a chorar e disse: "Assassinei 30 pessoas mais ou menos." Por fim, Gacy deixou a casa de Rode indo para o cemitério Mary Hill visitar o túmulo de seu pai. Com medo de Gacy cometer suicídio, a polícia decidiu prendê-lo sob a acusação de posse e distribuição de maconha, a fim de tê-lo sob custódia enquanto o segundo mandado de busca e apreensão fosse apresentado. Às 16h40 da tarde de 21 de dezembro, o segundo mandado foi concedido pelo juiz Marvin J. Peters. O objetivo deste era especificamente buscar o cadáver de Robert Pist. Munidos de um mandado de busca e apreensão, a polícia e os peritos criminais rapidamente se dirigiram à casa de Gacy. Ao chegarem, os agentes descobriram que Gacy havia desligado a bomba de água do porão e o espaço sob o assoalho estava alagado. Para retirar a água, eles simplesmente religaram a bomba e esperaram a água ser drenada. Depois disso, um perito criminal chamado Daniel Gente entrou em espaço sob o assoalho, rastejou para a área sudoeste e se pôs a cavar. Em minutos, ele havia descoberto carne em decomposição e ossos de um braço humano. Gente imediatamente gritou para os investigadores que eles poderiam acusar Gacy por assassinato. Gente ainda disse: "Esse lugar está cheio de crianças." Nas primeiras horas do dia 22 de dezembro de 1978, John Wayne Gacy confessou à polícia que, desde 1972, ele cometera de 25 a 30 assassinatos, dos quais ele falsamente alegou que eram adolescentes que fugiram de casa ou prostitutos. Acompanhado pela polícia, Gacy retornou à sua casa para assistir às buscas pelas vítimas. Gacy desenhou um esboço em uma folha de papel para indicar onde os cadáveres estavam enterrados. No final das buscas, 28 corpos foram encontrados pela polícia enterrados em sua casa, e 5 recuperados às margens do rio Des Plaines.
Em 6 de fevereiro de 1980, começou em Chicago o julgamento de John Wayne Gacy. Ele foi acusado de 33 assassinatos. Ele foi julgado no condado de Cook, Illinois, pelo juiz Louis Garipo. A pedido da defesa, Gacy passou mais de 300 horas com os médicos do Centro Correcional de Menard. Ele passou por uma série de testes psicológicos a fim de determinar se ele era mentalmente competente para ser submetido a julgamento. Gacy tentou convencer os médicos de que ele sofria com transtorno de múltipla personalidade. Seus advogados optaram por alegar que ele não era culpado por insanidade mental. 3 dos médicos que examinaram Gacy a pedido da defesa afirmaram que ele sofria esquizofrenia paranoide e transtorno de personalidade múltiplas. Os promotores do caso indicavam que Gacy estava são e totalmente no controle de suas ações. Para apoiar sua posição, eles trouxeram várias testemunhas para demonstrar a premeditação das ações de Gacy e os esforços que ele empreendeu para passar desapercebido. Empregados de Gacy também depuseram no julgamento. Em seus depoimentos, eles enfatizaram as constantes mudanças de humor do patrão e suas brincadeiras sexuais inconvenientes. Os jurados deliberaram por menos de 2 horas e consideraram Gacy culpado de 33 acusações de homicídio, as quais ele havia sido levado a julgamento. Ele também foi considerado culpado por abuso sexual e de ter tido comportamento indecente com uma criança. No dia seguinte, acusação e defesa fizeram pedidos alternativos para a sentença que o júri deveria decidir. A acusação pediu a pena capital para cada assassinato cometido, dada a lei de Illinois da pena de morte. A defesa pediu a prisão perpétua. Com apenas 2 horas de deliberação, o júri retornou com sua decisão na fase de sentenciamento do julgamento. Gacy foi condenado à morte por 33 acusações de assassinato. A data inicial de execução foi marcada para o dia 2 de junho de 1980. Ao ser sentenciado, John Wayne Gacy foi transferido para o Centro Correcional de Segurança Máxima de Menard em Chester, Illinois, no qual permaneceu encarcerado no corredor da morte por 14 anos. Em seu isolamento, Gacy começou a pintar quadros. Os temas variavam, embora muitos fossem palhaços. Muitas de suas pinturas foram exibidas em exposições, outras foram vendidas em leilões, com preços individuais entre 200 a 20 mil dólares. Embora Gacy tivesse permissão para ganhar dinheiro com a venda de suas pinturas, ele alegava que seu trabalho artístico objetivava trazer alegria à vida das pessoas. Na manhã de 9 de maio de 1994, John Wayne Gacy foi transferido do Centro Correcional de Menard para o Centro Correcional de Stateville, em Crest Hill, para ser executado. Naquela tarde, foi permitido a ele ter um jantar particular dentro da sua cela, com a sua família. Para sua última refeição, Gacy pediu um balde de frango frito KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e uma Coca-Cola Diet. Naquela noite, ele rezou o Pai Nosso antes de ser escoltado até a câmara de execução para receber a injeção letal. As últimas palavras de John Wayne Gacy foram: "Beijem o meu rabo." Um dos promotores do julgamento de Gacy, William Kunkel, disse: "Ele teve uma morte muito mais fácil do que qualquer uma de suas vítimas." 33 crianças e jovens adolescentes tiveram suas vidas brutalmente interrompidas por John Wayne Gacy, um homem que, sob a máscara de um palhaço, escondia uma mente perturbadora, cruel e narcisista.